Olá, pessoal. Boa noite, associado à IARP. Boa noite a todos. Sou o Leonardo Barbieri, engenheiro agrônomo. Em nome da IARP, Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto, agradeço a presença e a participação de todos vocês aqui. Muito obrigado. Hoje é o segundo dia da Semana do Agro, da 15ª Semana do Agro IARP. Promover essa semana é uma semana técnica que a gente vem fazendo nos últimos 15 anos, é uma das ações mais importantes da associação e possivelmente a mais significativa para mim, que sou engenheiro agrônomo, e para nós que temos aí uma expressão grande de profissionais na área de agronomia dentro da associação. Por vários pontos de vista, essa semana se torna ímpar e muito importante para nós. A IARP é provavelmente uma das associações, ou é a maior associação de engenharia do estado de São Paulo, e talvez do Brasil. Bem representado. É isso. É isso, né, Geraldo? Então, nós vamos ter a oportunidade de ter contato ao longo da semana com grandes nomes de diferentes áreas do agro. Aprimoraremos o nosso conhecimento, para quem tem interesse, né? E vamos abordar visões de mundo, de diversos pontos de vista, pesquisa, modo de fazer, o trabalho, etc. E aqui na associação, na IARP, ninguém faz nada sozinho, tá? Até por isso que eu estou chamando o nosso amigo aqui, o Geraldo, né? É um agrônomo também de muita experiência na nossa região. Depois eu vou apresentá-lo rapidamente, vou pedir para ele se apresentar. Mas é muito importante dizer, né, e agradecer a nossa diretoria da associação, que batalha tanto por esse evento técnico, para que essa casa, para que a IARP cumpra a sua missão, né, que é de atualização profissional e de facilitar e proporcionar momentos de difusão de tecnologia e de momentos de integração e de conexão, do atualmente chamado, atualmente já faz um bom tempo, de networking. É um lugar espetacular para isso, com os eventos sociais que englobam não só os agrônomos, como as outras profissões, os engenheiros, de uma maneira geral, e os arquitetos. Eu tinha convidado um grande amigo, que é da associação, né? Eu não arriscaria falar que ele é fundador, porque ele também não tem tanto, ele tem bastante experiência, mas mas conhece a associação por um bom tempo. É um grande amigo, engenheiro agrônomo, formado, estudou em Piracicaba e formou na Exalc, o Calil João Filho, que atualmente é conselheiro da IARP. Ele era para ele estar aqui hoje, mas infelizmente ele teve um probleminha nas cordas vocais e não pôde participar. Eu acho que ele está nos ouvindo, está ali, obrigado. A Alissa colocou uma foto dele aí na telinha para vocês verem, né? E aí ele me deu a missão, né? Eu que sou bicho dele, me deu a missão de ler o testemunho dele. Então, vou começar lá. Posso, né, Geraldo? Deve começar. Bom, começa assim, ó. Na trilha do agro, os passos firmes, constantes e modestos dos colegas levaram a atual maior força da nossa economia ao lugar que o Brasil está e é. A profissão agronomia ou engenharia agronômica não é simplesmente uma profissão, ela é também uma paixão. Os apaixonados agrônomos, com seus conhecimentos e uma diuturna dedicação, conseguiram construir o nosso exitoso agro. Com estas palavras, faço meus cumprimentos a todos eles. São, em especiais, agradecimentos aos colegas que agora participam da live desta noite. Sou também um engenheiro agrônomo há mais de 65 anos. Acompanhei a evolução da agricultura desde quando um dos nossos principais instrumentos de lavrar o solo era o arado de aiveca e a adubação era com estercos de animais, cinzas de vegetais e farinha torrada de ossos e salitre do Chile. Daí para onde chegamos hoje, sempre houve uma força propulsora chamada técnicas agronômicas. E os seus modestos participantes chamam
engenheiro agrônomos. Parabéns, colegas. Farei outro testemunho. Agora uma parte. Eu disse para o Calil que eu queria que ele me explicasse o que é a Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto para ele. O que representa a associação? Então vamos lá. Já longe dos bancos acadêmicos, trabalhando na imensidão do nosso Brasil, criou uma necessidade imensa de convívio com os demais colegas. E assim, associei-me em 1975 à AEARP para, nesta casa, preencher a lacuna que a dedicação à lida agrícola me causava. Na AEARP, encontrei e relacionei-me com diversos profissionais que compunham o seu quadro de sócios. E agora, reforço o meu testemunho. Foi nesta casa que conquistei meus mais gratos amigos, colegas e profissionais que tenho. O que falei nada mais é do que uma convocação aos colegas que ainda não vieram participar deste carinho e fraterno convívio que tanto me foi criado. Venham para a EARP, pois ela nos representa. Até breve. Muito bem. Calil, sensacional, sensacional, muito obrigado. Eu acho que eu estou aqui sentado hoje aqui por causa de dois agrônomos que eram associados antes de mim. Um estava aqui ontem, que foi o Tazinaf, que deu uma força muito grande quando a gente trouxe para cá o movimento Agritech Ribeirão. A gente fez os eventos aqui, deu muita força sempre. E a você, Calil, sem dúvida, que desde sempre falou, comigo é sério. Se você andar direito, nós vamos para frente. E desde então você sempre dando palavras de incentivo e de muita clareza sobre o que a gente está fazendo. E essa semana acontece muito pela sua ajuda e sua contribuição. Muito obrigado. Alguma palavra ali ou não? Esse é o Calil. É uma marca registrada nossa, pessoal. Um grande profissional, é uma alegria ter o Calil como representante da nossa profissão, pode ter certeza disso. Bom, Geraldo, Geraldo Júnior, conselheiro da associação, tem uma relação com a associação aqui há um bom tempo, engenheiro agrônomo, atuante, especialista em sementes, até onde eu conheço. Eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal. Então, rapidamente, deixa eu te falar uma coisa. Se tem uma palavra que me define bem, a parte classista minha. Eu sou apaixonado por curador. Quem disse o Calil? É uma paixão? É uma paixão. E ela tomou conta de mim. Quer dizer, dentro da associação, eu tenho todos os reflexos que eu preciso de companheirismo, de diagnóstico, de situações que me pertencem, de profissão. Então, na verdade, aqui eu me realizo muito. Eu estou fazendo vamos dizer assim, um retrato de que a associação praticamente ela nos une através de um objetivo maior, que é o congregamento da nossa profissão e realização. Mas simplesmente para dizer o seguinte, dentro da nossa, vamos dizer assim, expectativa profissional, essas semanas que atende a agronomia, que atende a engenharia e a arquitetura, isso é olhado com muito carinho pela diretoria da nossa associação. Porque, na verdade, o objetivo nosso é convocar os profissionais a enxergarem aqui dentro da nossa associação um prolongamento vamos dizer assim, das amizades, da parte, vamos dizer assim, dos diagnósticos profissionais e, assim, de experiência, de troca de experiência. Então, na verdade, eu sou agrônomo, formado em 74 pela Unesp de Jabuticabal, gosto, trabalho bastante com a área de semente, hoje eu me aposentei como diretor da área aqui em Ribeirão Preto, e dentro da associação, eu, desde 2000, desde 93, 94, que eu participo efetivamente como associado, ou ocupando algum cargo de administração ou de execução. Mas a gente fica feliz de saber que nós estamos pela 15ª versão da Semana de Agro,
onde hoje nós temos certeza que carregamos na costa uma responsabilidade brutal de levar dentro da nossa história toda a responsabilidade social e econômica desse país. É muita coisa, gente. Isso deve-se a nós agora. Quer queira, quer. Muito obrigado. Obrigado, Geraldo. Obrigado. Parabéns aí, Gustavo. Bom, vamos começar então, pessoal. Para o primeiro painel, eu agradeço muito a presença do José Augusto Maiorano, do Carlos Alberto Gonçalves, do Davi Isaac e do Fábio Lagazzi, engenheiros agrônomos que desenvolvem o agro muito bem, alguns em nossa região, né, mais precisamente o Davi e o Fábio, que moram, residem em Ribeirão e trabalham aqui, o Maiorano de uma maneira muito mais ampla dentro do estado de São Paulo, e o Carlos Alberto Gonçalves, na região de Paraíso. Né? Pessoal, muito obrigado por estarem aqui. É um prazer enorme. Vamos começar aí com o nosso debate aí entre os agrônomos. E eu queria pedir, Geraldo, que você, por favor, apresente aí um pouquinho formalmente. Não sei se vai conseguir, mas aí depois o Mariano... Isso a gente deixa bem claro aqui, viu, amigo Maiorano? Muito obrigado pela sua presença, né? Por ter aceitado o convite. A sua expressão vai nos ajudar muito em termos de qualidade dessa nossa semana. Mas José Augusto Maiorano é colega agrônomo formado, ele é natural de Pindorama, nascido nos anos de 59, formado pela Escola Superior de Agricultura de Lavras. E engraçado que ele trabalha no mesmo setor que eu me fiz profissionalmente, que é na CAT, junto à Divisão de Extensão Rural do Sul, e hoje ele é diretor técnico do EDR de Campinas. Participa bastante dentro das atividades técnicas, como presidente da Associação da Agricultura Natural de Campinas, no IEM de 2003, 2005, enfim, dentro das qualidades, que são muitas. Maiorano, se precisar complementar mais alguma coisa, você fica à vontade. É isso que eu teria para dizer. Maiorano, me desculpe que eu pronunciei seu nome uma vez ou duas erradas aí, mas a palavra é sua agora. Obrigado, eu agradeço. Maiorano é fácil lembrar meu nome, viu? É o Maiorano, é o ano bissexto, aí você não vai esquecer mais. É o bissexto, é o Maiorano, pronto. Aí todo mundo não tem como não lembrar. Eu tenho uma apresentação aí e gostaria de só agradecer primeiramente pelo convite, de lembrar que a gente tem um prazer enorme poder participar, dizer que eu também sou profissional classista, eu também participo das organizações, onde sou membro da nossa Associação dos Assistentes Agropecuários, também sou membro da associação aqui de orgânicos aqui, sou membro da Associação dos Engenheiros Agrônomos de São Paulo, da EASP também. Então temos assim, é isso que eu acho importantíssimo, a participação do ser humano na sociedade através das suas representações. Então isso eu compartilho com todos vocês aí a palavra do Calil e digo que me orgulho muito de ser profissional de engenheiro agrônomo. Bom, então o tema aí eu coloquei aí na trilha, né? E hoje, a trilha hoje é horticultura e o nosso tema é do campo à mesa ao consumidor. Então eu gostaria agora de mudar a sua slide para mim, por favor, na próxima aí. Aí. Bom, eu estava vendo aqui os setores, quando falou de hortifruti aí, né? Então eu estava lembrando que esse setor de fruto esse ano a Organização das Nações Unidas está comemorando, designou esse ano de 2021 o ano das frutas e vegetais. Então, mostrando que a ONU, através da FAO, né, está preocupada com isso, né, tem interesse em divulgar o consumo de frutas e vegetais. Então aí fica uma mensagem aí de que esse é o ano das frutas e vegetais. Próximo, por favor. Lembrando que consequentemente, a ideia de melhoria da nutrição, né, lembrando que o consumo no mundo, né, de aumento do consumo de HF, né, hortifrutis, né, frescos e semi-processados, é importante, é muito grande. Lembrando que nós temos aí praticamente a população tem uma baixa média de ingestão, né,
Hoje o consumo é menos de 400 gramas por dia. Nós temos muito potencial para aumentar o consumo de hortifruti. Quando eu falo, né, estou falando no caso de frutos, mas eu acho que todas, né, são importantes. Então, nesse caso, quando a organização faz esse trabalho, a gente tem a oportunidade aqui de divulgar isso, dizer o quão importantes são as frutas para a alimentação, né? Próximo aí. E nessa situação, qual é a razão para consumo ou não, né? Muitos dos casos, nesse momento que eu estou passando agora, é para o acesso a esse produto, vamos dizer assim. Nesse momento agora, né, onde o consumidor tem pouco, né, valor para comprar, ele tem que ter uma opção, né, de comprar. E nesse momento, o que pesa mesmo na lista da compra é que ele vai comprar produtos da safra, né? Então, os hortifrutis têm a sua safra, seu momento, então, o que gera acessibilidade para as famílias é comprar um produto que ele vai comprar no pico de safra, porque alguns produtos estão disponíveis, mas os preços não permitem ele consumir. Então, essa é uma lógica, a primeira lógica da razão de consumir ou não. Próximo, por favor. Outra razão é a educação e a cultura, né? O que faz as pessoas consumirem um alimento é a sua cultura. Desde os primeiros anos de vida, seus pais oferecem, colocam isso à disposição das crianças. E isso aí eu levo a condição que hoje nós temos um programa nacional de alimentação escolar e muito ênfase foi dado na oferta de produtos de hortifruti para nossas crianças na idade escolar. Então isso é muito importante e justamente mostrar que ao contrário, né, que a hortifruti é um alimento que tem bastante qualidade, né, em contraposição aos produtos que são mais saborosos e tal, mas são, né, cheios de açúcar e cheios de muito processados. Não tenho nada contra isso, mas eu digo que isso, as frutas levam essa vantagem de serem bastante atrativos, né, para as crianças se elas forem ofertadas, né. Próximo, por favor. Outro item, se puder passar para mim, quem está ouvindo. Aí. Bom, aqui nós temos um mapa, e aí, já que a gente vai falar um pouco de algumas frutas, mas esse mapa aqui mostra, nós temos um levantamento que a Secretaria faz, que chama LUPA, né, Levantamento das Unidades de Produção Agropecuária. E nesse mapa aí, nós podemos verificar, a gente chama um mapa de calor, né, onde é mais escuro, o vermelho. Então, onde estão concentradas as produções, as unidades de produções de fruta em São Paulo. A gente pode observar que elas estão muito concentradas aqui, né, em volta da região macrometrópole, vamos dizer assim, né, que compõe aqui São Paulo, Campinas. Hoje se chama de macrometrópole, né, e aí mostra claramente que a produção está muito perto do consumo, né, que é onde está o grande consumo. Mas também a gente começa a verificar que mais para o interior começa a aparecer outras produções. E isso nós entendemos, e essa evolução, em alguns pontos mais alaranjados, lá perto de Dracena, lá, são produções mais voltadas para a indústria, mas nos outros pontos ali, que antes era só cana, né, na região ali, também tem um pouco de laranja e tal, bastante forte, mas a gente tem ocorrido uma interiorização da fruticultura justamente voltada para essa questão da compra da merenda escolar. Isso tem ajudado muito a expandir o cultivo das frutíferas para o interior do estado. Então esse é um mapa que dá uma ideia de como que distribui as frutas no estado de São Paulo. Próximo, por favor. E como o assunto hoje nosso aqui é abacate e laranja, eu trouxe aqui onde estão. Esse é um dado, eu não consegui, nós temos um levantamento mais recente, mas é um dado de 2008, 2007, mas esse dado representa onde estão nos cultivos de laranja no estado de São Paulo. As manchas mais escuras ali são os municípios, regiões onde apresentamos maiores áreas cultivadas. Então dá para ter uma ideia onde é que estão localizadas o cultivo da laranja. Próximo, por favor. E o outro é o caso onde está o abacate. É isso. Aí o abacate ele está um pouco, né, dá para ver que tem um pouco na região de Ribeirão, mas ele também tem um pouco aqui na região de Campinas, região de Aguaí ali. Então o abacate é um pouco espalhado, um pouco mais pelo estado, né? Então essas são as culturas como eles estão localizados. Então essa era mais ou menos a ideia que eu tinha de mostrar e servir de depois ouvir o que os nossos colegas aí vão estar falando sobre, aí são produtores que vão estar falando muito mais questões lá seus conhecimentos, né, do seu trabalho, né? Então acho que essa era a nossa ideia. Eu acho que terminei, acho que é o último slide aí. É isso. Eu agradeço e fico à disposição. A gente vai agora
né, fazer bate-papo aí e ver o que a gente pode contribuir junto com todo o pessoal. Ok, pessoal? Obrigado. Ótima introdução. Eu queria apresentar o Davi, né, que está aí nos ouvindo, o Davi Isaac. Ele é um engenheiro agrônomo, é formado pela Unesp, aqui de Jaboticabal, que é o próximo. Experiência profissional, empresas comerciais de fertilizante, cooperativa de produção. Ele atualmente é um engenheiro agrônomo da CEAGESP de Ribeirão Preto há mais de 10 anos. Davi, fica à vontade de se apresentar, o que eu não consegui falar aqui, e explicar um pouco para a gente o que te traz aqui, né? A gente já vem conversando um tempo da dificuldade da questão da produção, né, da hortifruti como um todo, e o caminho que ela faz até chegar à mesa do consumidor e como que a entrepostagem trabalha nessa linha. Boa noite, obrigado por participar. Bom, eu que agradeço o convite para participar de uma reunião tão importante. E eu acho muito, muito importante que a gente esteja cada vez mais próximo da associação, da nossa classe, e promova esse tipo de evento que serve para valorizar mais a nossa profissão e a importância dela para o desenvolvimento da nação. Eu agradeço mais uma vez pelo convite e acompanhei a live realizada na semana passada e que eu achei muito especial. E senti não poder ter participado, porque eu gostaria, como foi bastante comentado sobre a entrepostagem, eu achei que eu poderia ter contribuído com algumas informações da minha experiência aqui no entreposto da CEAGESP de Ribeirão Preto. O entreposto, como muita gente ainda não sabe, é uma unidade criada para receber o escoamento da produção e a distribuição dos alimentos para supermercados, varejões, feirantes, mercados em geral, né? A CEAGESP, ela tem a matriz em São Paulo. O entreposto de São Paulo é o terceiro maior do mundo, é o maior da América Latina. Ela possui, além de armazéns, a maior rede pública de armazéns gerais, ela possui ainda 13 entrepostos espalhados pelo interior de São Paulo. Depois de São Paulo, Ribeirão Preto ocupa a maior posição em volume de comercialização do interior da rede CEAGESP. Campinas também tem o CEASA de Campinas, mas ele é administrado pela Prefeitura Municipal de Campinas. O nosso entreposto aqui ele tem uma importância de destaque aqui na região. Ela recebe e distribui produtos para aproximadamente 100 municípios do nosso estado e sul de Minas Gerais. É uma região que é um entreposto que ele recebe de 22 a 25 mil toneladas de frutas, verduras e legumes por mês. Então, isso daí dá 250 a 300 mil toneladas por ano. Ela tem, atualmente, cerca de 600 empresas que atuam aqui no mercado, no nosso entreposto, né? Inicialmente, ele foi criado somente para dar o escoamento da produção regional dos produtores aqui. Mas com o aumento da população, aumento do consumo também, ficou quase que impossível do produtor, ele, além de cuidar da sua produção, ele transportar até o ponto de venda, comercializar, receber, voltar. E o consumo foi aumentando, o consumo alimentar,
e foi entrando muitas empresas. Hoje tem muitas empresas comerciais, de grandes distribuidores de frutas, verduras e legumes, mas ainda temos bastante produtores rurais. Como é que funciona? Qual é o tipo de posicionamento para você fazer uma adesão dentro de um CEAGESP? Eu sou um produtor e quero colocar lá dentro. Como é que funciona essa aproximação? A pessoa vai por conta, ela tem que preencher alguns requisitos. Você podia esclarecer isso para nós, por favor. Pois não. Quando tem áreas disponíveis para comercialização, a CEAGESP divulga no site e lança um edital, e divulga um edital para licitação das áreas. Aí a pessoa interessada, ela faz uma proposta, né, do valor a ser pago, e ela tem o direito de comercializar lá durante um período. Quando é produtor rural, a gente também procura favorecer ele colocar a sua produção no mercado, mesmo que ele não tenha ainda uma relação definida, temporariamente, sabe? Então a gente tem um local lá que é conhecido como MSV, que é o mercado acontece sobre o veículo. Ele chega para o caminhão dele lá e é comercializado com os compradores. Interessante. Muito bem. Bacana. Legal. Bacana. Davi, como eu expliquei, né, mas o público também que está nos assistindo aí, nós temos um projeto aqui da Trilha do Agro, né? Temos a Trilha da Hortifruti e nós vamos voltar com você, com o Maiorano também, para a gente ter uma live dedicada aí, para falar um pouco mais do trabalho aí que vocês realizaram. Fantástico. Muito obrigado pelas informações. Eu gostaria de falar também, na hora que o Geraldo falou da minha experiência profissional, eu gostaria de acrescentar um detalhe muito importante. Eu participei de uma... Você está me escutando? Sim, bem. Muito bem. No início dos anos 80, nós tivemos a felicidade de participar da fundação de uma cooperativa de trabalho agronômico. Isso surgiu com o advento do receituário agronômico. Na cidade havia uma grande cooperativa de leite que ela tinha unidades aí quase toda a Mogiana. E cada unidade dessa convidou um profissional do município para prestar um serviço, para atender o receituário agronômico. Como ela não queria ter uma relação profissional de emprego, nós nos reunimos e fundamos a Uniagro, que é a cooperativa de trabalho dos profissionais em ciências agrárias. Esse ano ela está completando 30 anos de existência, já passaram por lá mais de 800 profissionais. Atualmente estamos aí com um número de cento e poucos profissionais ativos, e temos como clientes cooperativas, cooperativa de cana, cooperativa de crédito, a Cocapec de Franca. Então é uma coisa muito importante para a nossa profissão, essa união e essa valorização do profissional. A nossa sede é em Altinópolis. Muito bem. Parabéns. Bem. Obrigado, Davi. A complementação. Bom, agora eu vou passar a palavra para o Carlos Alberto Gonçalves, estimado doutor Fível para mim, engenheiro agrônomo pela Exalc USP, de Piracicaba, né? Estudou em Piracicaba, morou na República Arado e formou em 1993. Trabalhou no início da carreira em algumas multinacionais e desde 2005 trabalha na empresa da família. Empresa composta aí de 7 fazendas com gado, café e abacate. Que também possui a parte industrial, né? Indústria de exportação de azeite e abacate. Para quem não assistiu, recentemente, há coisa de um mês e meio, eu acho, né, Carlos?
foi o tema de um dos Globo Rural, muito interessante, a família aparecendo e tal, muito bonita a história da família, e aqui ele alega que também tem, por esforço próprio, 2 sítios plantados com abacate e manga. Carlos, por favor, faça a sua apresentação aí, o que eu esqueci de falar, mas me explique por que você chegou aqui fazendo parte desse painel e apresente aí o que você quiser para o público aí. Obrigado. Tá joia, boa noite a todos, eu agradeço o convite. Eu aceitei esse convite, foi um convite do Leonardo Barbieri, aí, amigo meu. Lá, a gente morou na República Arado em épocas distintas, né? Mas a gente mantém o vínculo, né? Todo mundo da República se conhece e a gente vai, na verdade, mantendo tipo uma associação, né? E a gente vai mantendo isso vivo, né? Então a República tem mais de 50 anos já e através do Léo aí eu vim aqui falar um pouquinho para vocês. Eu acho que da minha parte, experiência profissional, eu acho que é isso aí mesmo, sabe? Eu estou desde 2005 aqui nos negócios da família e vim aqui hoje falar um pouquinho de abacate, né? É um tema assim um pouco da moda, vamos dizer assim. O abacate é uma fruta atualmente muito consumida, visto que há 10 anos atrás a gente consumia um tanto, hoje a gente já dobrou essa quantidade de abacate. Então, eu estou aqui para ajudar e para poder fazer o melhor aí para todo mundo. Eu vou passar um pouco da minha visão e das minhas experiências, né? Na verdade, eu ponho agrônomo, que eu estudei bastante na Exalc, né? Fiz prova de cálculo, então tem que falar que eu sou engenheiro agrônomo, né? Mas, na verdade, hoje eu sou agricultor, né? Eu tenho que agradecer. Eu sou mais agricultor que agrônomo. Agrônomo a gente vai aprendendo aí com os companheiros, aí, os amigos, né? Que vão se... Hoje, a maioria das nutricionistas, dos nutricionistas, eles têm indicado o abacate por ser uma fruta muito boa para a saúde, né? Tem uma gordura boa de ser absorvida, tem pouco açúcar, tem bastante fibra, então é uma fruta excelente para dieta, da saciedade, né, na pessoa que come, e é uma fruta da moda também no plantio. O plantio mundial de abacate é enorme. Então, aqui no Brasil mesmo, você não acha muda de abacate para plantar esse ano, mas você tem plantio de abacate. Para onde você anda, o pessoal está plantando abacate. No sul da Espanha, para vocês terem ideia, eu estive lá em 2018, o pessoal está arrancando laranja para plantar abacate, plantar o ras. Então, há um movimento muito grande em torno de plantio de abacate também. Então, só que o consumo aqui no Brasil, consumo per capita, apesar de ter dobrado nos últimos 10 anos, ele é um consumo ainda muito tímido. Hoje o consumo do brasileiro é 1 quilo de abacate por ano. Então, se a gente tem uma população aí de 210 milhões de pessoas, a gente tem um consumo de 210 mil toneladas, né? Fora o que exporta um pouquinho também. Não é muita coisa que o Brasil exporta, mas exporta um pouco, principalmente do ras. Então, a gente não sabe como é que vai ser essa evolução de consumo no Brasil e no mundo. O México, que é o maior produtor mundial e o maior consumidor mundial, ele consome hoje 8 quilos de abacate por ano. Os Estados Unidos são 5 quilos de abacate por ano por habitante. Então, é um consumo muito maior que o nosso.
O grande problema que eu vejo aqui no Brasil são os preços praticados hoje, né? Então, a gente tem hoje um abacate vendido aí a R$15 o quilo no mercado. A pessoa muitas vezes não vai comprar o abacate, né? Vai comprar uma outra, não fruta, mas vai comprar carne, né? Vai comprar uma. Então você tem, na verdade, um nicho de mercado ainda pequeno, pessoal que é esportista, pessoal que preza pela saúde, né? Então o abacate ele ainda, e talvez por isso, por esses preços altos, ele desperta tanto interesse hoje no plantio, né? Então eu acho que eu pus aqui a demanda mundial por produção mundial, porque vai ter uma hora que vai ter uma inflexão nessa curva aí. Então a gente acabou pensando nisso e resolvemos verticalizar no abacate, né? Mais para frente eu vou falar mais um pouquinho aí sobre isso. Vou trocar aqui os desafios que eu acho na produção de abacate para quem está entrando. Tem muita gente entrando em abacate, muita gente me liga, muita gente pergunta. Área técnica de projeto, e eu acho que é a área mais fácil de se resolver. Nós temos alguns bons técnicos hoje no mercado aí disponível para fazerem os projetos das lavouras de abacate. A área administrativa já é um pouco mais complicado. Por quê? Falta de mão de obra especializada, falta de conhecimento regional do que é necessário para o abacate, entendeu? Então, a pessoa quer plantar, muitos me ligou outro dia um colega lá de Brasília. Então, ele tem que buscar essa muda aqui em São Paulo, no sul de São Paulo, aqui para essa região, para levar até Brasília e levar com cuidado para que não haja nenhum dano nessa muda, entendeu? Então começa a ter alguns gargalos aí nessa parte de projeto, entendeu? Por conta dessa área administrativa que é difícil. No Brasil ainda um pouco mais, né? Área comercial, a pessoa precisa dominar, é difícil você entrar no mercado. Eu te falo porque nós estamos aqui com duas áreas novas aqui, com lixia e com atemoia. E para a gente está sendo um desafio entrar nesse mercado comercial dessas duas frutas. Então, nem sei se compensa, entendeu? E é o que o pessoal acaba, muitas vezes, o pessoal acaba se vendo nesses problemas, né, nessa saia justa aí. Planta tem todos esses problemas comerciais, de técnicos, né, e acaba que no final das contas acaba desistindo, né, tumultua um pouco o mercado e acaba que sai, ou muitas vezes não ganha dinheiro, muitas vezes se desilude, né? Então tem que ter uma orientação muito boa e tentar produzir de uma forma eficiente, né? De uma forma mais em conta. Eu vou passar para o próximo slide. Aqui, a geada desse ano, eu tive geada, vocês podem ver aí nas plantas, né? Planta com 8 anos, 9 anos, carregadinha. Essa foi da primeira geada, das plantas de baixada. Vocês podem ver que queimou todas as folhas e os frutos
permanece ainda na planta durante 4, 5 dias, depois começa a murchar e cair. Então, eu aproveitei para fazer azeite desse abacate. A gente colheu e mandou para a indústria. Mas, então, tem muitos tropeços, né, na nossa profissão, né? Aqui eu perdi em torno de 15 mil caixas de abacate. Foram 32 hectares. Então, perdi não, né? Eu mandei para a indústria, mas o mercado de mesa hoje é bem melhor que o da indústria, entendeu? Então, acaba que isso daqui foi semana passada. A gente estava na fazenda, um vizinho me ligou, falou, estão roubando seu abacate aqui de novo. Já tinham me avisado, né? Eu consegui falar com o pessoal da polícia, nós acabamos pegando os ladrões, né? Mas acontece que, na verdade, a justiça não ajuda muito, né? Então, nesse preço de abacate, entendeu? Uma caminhonete que o cidadão rouba aí, ele deve aí 30 caixas de abacate, ele faz aí 2, 3 mil reais. Então, isso estimula, né, esse tipo de situação. E isso já são casos frequentes que a gente tem tido, né, na fazenda já de uns 10 anos para cá, quando o abacate começou a se valorizar. Em relação ao manejo, eu pus aqui algumas fotos. A gente tenta fazer um manejo assim bem simples, né? Com a natureza jogando ao nosso lado, nos ajudando, fazendo palhada de braquiária, usando o mínimo de defensivos possíveis. Isso é bom para nós, para o nosso bolso, para o consumidor, para a natureza. E a gente tem conseguido ter uma produção assim razoável, né, com frutos com um padrão muito bom para o mercado e sem gastos extravagantes. Por que eu falo isso? Quando a gente gasta demais numa lavoura e acontece isso daqui, o seu prejuízo é muito grande. Você fica com um passivo enorme na mão. Então, você tem que tentar jogar das melhores formas possíveis, né? Com o menor gasto possível e mantendo a qualidade da lavoura. Isso você consegue quando você vai descobrindo alguns segredos, né? E aqui produção de café com abacate, né? Consórcio. Na verdade, a gente tem café, que a gente planta o abacate no meio. Aqui, nesse caso, era um abacate que estava bem espaçado, a gente entrou com uma rua de café no meio para aproveitar, produzir durante ainda algum tempo. E tem o contrário também, quando a gente tira o abacate, a gente corta o abacate rente ao solo, a gente não movimenta as raízes, né, do abacate, a gente mata o tronco e corta rente ao solo e entra com a lavoura de café produzindo em cima de onde era o abacate. Geralmente são as lavouras campeãs de produtividade. A gente resolveu verticalizar no abacate, a gente tinha possibilidade de verticalizar no café. Gado não, né, porque é uma coisa muito cara, você tem frigorífico, essas coisas. E aí a gente resolveu ir para o abacate. Por questão da gente vendo essa migração de muita gente para a cultura do abacate, a gente falou, vamos tentar, né, produzir um azeite bom, produzir, além do azeite, a gente está produzindo os cosméticos, né, sabonete, vamos começar a produzir a maionese,
Estamos tentando fazer aí uma isca formicida do caroço, que tem uma propriedade inseticida. Então, a gente vai trabalhando bastante, a gente vai tentando divulgar nosso trabalho, né? E tentando ganhar o consumidor pela qualidade, né? Então, a gente está, assim, na verdade, investindo já há quase 10 anos nessa indústria, né, em todo esse projeto, e a gente teve uma matéria veiculada aí no Globo Rural em março desse ano, que ajudou bastante, entendeu? A divulgação, e agora não é fácil, né, criar um mercado, né? O azeite de abacate não existe mercado pronto para ele, não é igual ao azeite de oliva, é um produto um pouco mais caro, mas que tem também alguns benefícios muito bons. Então a gente está tentando aí divulgar e tentando sobreviver, né? Então a gente, esse ano é um ano de preço muito bom de abacate. O preço de abacate eu nunca vi nos patamares que estão, pela falta de produto mesmo, tá? Falta de abacate no mercado. Então, hoje o abacate na roça está caro e tem demanda, agora nessa época, né? Então, se eu tivesse que falar, dar um conselho para quem está entrando ou para quem quer entrar na cultura do abacate, procura uma orientação técnica boa, pesquise e visite, né, os produtores de abacate para tomar a decisão certa. Tá bom? Acho que eu tinha para falar era mais ou menos isso daí. Não sei se eu esqueci de alguma coisa, mas no bate-papo aí a gente vai se falando. Perfeito, Carlos. Muitíssimo obrigado aí. Bom, vamos pular rapidinho para o Fábio, né? O Fábio Lagazzi está na escuta aí. A gente volta, faz aí depois dele apresentar, a gente faz um papo aí sobre os temas que nós estamos abordando aqui, tá? O Fábio Lagazzi, que hoje completa aniversário. Feliz aniversário aí, parabéns, meu cara. Valeu. Bom, o Fábio é engenheiro agrônomo, também formado em Piracicaba pela Exalc USP, formado em 99, mais conhecido, pelo menos por mim, como Bicho Chiboca, produtor rural de citros e café. Ele é o diretor da Lagazzi Agronegócios, empresa distribuidora de frutas com sede em Jardinópolis e Ceagesp de Ribeirão Preto. O Fábio mora em Ribeirão, né? E é produtor aqui na área. Fábio, por favor, aí, o que eu esqueci de apresentar aqui, te apresenta e conta pra gente um pouquinho, né, da tua história e o que fez a gente estar aqui conversando contigo como um produtor, aí, um agrônomo, engenheiro agrônomo, produtor, referência. Por favor. Vamos lá. Bom, boa noite a todos. Boa noite. Valeu. Obrigado aí pelo convite, doutor Chatanuga, né? E demais membros da IARP. Então, nós tivemos aqui há 2 semanas batendo um papo aí a respeito da cadeia de FLV, de hortifruti, e foi muito produtivo. Hoje eu trouxe umas fotos aí para ilustrar a cadeia produtiva e contar um pouquinho para vocês aí a nossa trajetória, né? Como o Léo aí mencionou, eu me formei em 99, em 2000, minha família já produzia citros e café, e a gente estava buscando uma diversificação. Nisso veio uma crise, porque diferente aí do mercado de abacate, contado aí pelo Carlos, a citricultura brasileira ela está muito baseada em citros para indústria de suco, que é o grande negócio do Brasil, e o grande desafio para quem quer fazer a citricultura de fruta fresca.
Então, e veio uma crise, porque é muita produção, a compra na mão de poucos e grandes, então, poxa, estávamos pensando em diversificação, e aí tivemos que aprender a mudar um pouquinho o foco, mudar os tratos, mudar a nossa cultura, e em 99, 2000, começamos um negócio de venda de fruta fresca. E então colocamos a máquina de beneficiamento desses citros na fazenda em Altinópolis e começamos a distribuir isso aí diretamente para os supermercados, para algumas redes varejistas, naquele momento ainda muito localmente. Depois, em 2004, abrimos a nossa unidade aí na CEAGESP Ribeirão Preto, que ajudou, né, nesse trabalho de distribuição da nossa produção. Ainda era muito focado no negócio vertical, ou seja, a nossa produção passava pela máquina de beneficiamento e ia para o mercado. E aproveitando um pouquinho o gancho aí, a CEAGESP nos trouxe agregou bastante aí na nossa vida, porque ela é um modelo de negócio que eu considero brilhante, né, desde a sua criação, porque consegue ser hoje nós estamos, né, em tempos digitais, mas ela não deixou de existir, ela está lá firme e forte. Eu acho que ela vai continuar existindo, porque ela faz a ponte entre o campo, que poucos conhecem, e aqui a gente está contando um pouquinho a história dele hoje, com o varejo e a mesa do consumidor, aí, conforme o tema do nosso encontro de hoje. E em 2004, então, começamos o negócio na CEAGESP, e hoje a gente tem um misto de distribuição via o entreposto da CEAGESP Ribeirão e também bastante coisa direcionada diretamente para as redes varejistas, né, nos seus centros de distribuição ou loja a loja aí. Bom, de lá para cá, a gente tem tentado cumprir aí esse desafio de diferenciar, né, a citricultura de indústria da citricultura de mesa, porque por muito tempo, mesmo os citros de fruta fresca, ele era laranja e ele acabava virando suco, fosse na indústria, fosse num transformador, né, que a gente chama de transformador aí, os restaurantes, bares, lanchonetes, ou mesmo na casa do consumidor final. Dificilmente pegava a faquinha, descascava uma laranja, poucas pessoas ainda fazem isso. E esse é o grande desafio, porque no mundo a citricultura é como o negócio da maior parte das outras frutas no Brasil. Existe a fruta para ser consumida e aquela fruta que não, por algum problema de qualidade, de beleza de casca ou algo assim, vai para a indústria. O Carlos deu um exemplo aí para a gente há pouco sobre os abacates que sofreram aí com a geada, mas puderam ser aproveitados na industrialização do azeite. E esse é o grande desafio da citricultura brasileira, descolar o que é fruta fresca do que é citros para suco. São qualidades diferentes, são variedades diferentes, com qualidades, né, diferentes, e em alguns momentos elas se cruzam, se interligam, mas ainda é uma batalha longa. A gente tem muito esse problema. Anos de alta produção, de excesso de produção, a indústria, que são os poucos e grandes compradores, reduzem, né, o preço a ser pago, ou não compram, não conseguem consumir tudo aquilo que está direcionado para ela, e a solução para muitos produtores é aquilo que a gente fez no passado, que foi tentar nos aventurarmos aí no mercado de fruta fresca. Mas a gente teve que se profissionalizar nesse mercado. Então hoje a gente tem, como algumas fotos aí que estão passando, tangerinas, a gente produz tangerinas, no caso é uma foto de uma poncã, colheita dessa fruta, temos murcote, e como a gente precisa garantir a cadeia, né, dos nossos clientes abastecida o ano todo com laranja, sazonalmente com as tangerinas, limão Tahiti também o ano todo, a gente depende também de parceiros.
Então, hoje, nosso negócio não está só focado na nossa produção, mas sim, parte da nossa produção vem para a nossa distribuição, mas também a gente compra, né, de muitos parceiros, fomentando aí a economia regional e, enfim, até mais longe um pouco. De uns anos para cá, a gente conseguiu colocar o abacate no nosso mix. O Carlos aí é um dos nossos parceiros, fornece abacate de qualidade e procedência para nós, que é muito importante hoje. Vocês vão ver algumas fotos que estão sendo passadas aí, as etiquetas, rastreabilidade, origem dos produtos nas caixas, isso aí é lei hoje, mas infelizmente ainda tem um mercado muito desregulado, pouco fiscalizado, e aquela caminhonete de abacate, e também isso acontece muito nas laranjas, a gente ainda sofre muito com isso. Mas não estamos aqui para falar das coisas ruins, vamos falar das coisas boas, e eu acho que é isso, né? Se a gente seguir falando um pouquinho da produção, do desafio da produção, começa lá atrás, né, com a formação de mudas. No caso dos citros, essas mudas precisam ser certificadas. Então, são viveiros certificados que produzem mudas de qualidade e evitando a disseminação de algumas pragas e doenças que existem nesse negócio. Essa muda vai para o campo, ela demora 3 anos para começar a produzir. Se ela fosse, um parênteses aí, essa muda é uma muda, ela é enxertada, ou seja, a parte de baixo da planta, a parte da raiz é um tipo de uma planta e a parte de cima, a parte da copa é uma outra planta. Então, para quem não conhece e não é técnico nesse assunto, é como se fosse uma junção aí de 2 plantas. E isso é justamente para que essa árvore comece a produzir com 3 anos. Porque caso isso não acontecesse, se a gente plantar uma árvore de citros da semente, ou de pé franco, como a gente costuma dizer, isso vai demorar 7, 8, 10, 12 anos para começar a produzir, o que praticamente inviabiliza todo um negócio. Depois do 3º ano, a gente começa uma colheita, aí está aí uma foto da muda passando, a gente começa uma colheita, e que antes, né, dessa fruta, para chegar nessa fruta, temos que ter um período de estresse hídrico, ou seja, falta de chuva. No nosso caso, né, produção tropical depende de falta de chuva. Em alguns países o frio pode fazer esse papel aí também. Depois da planta pensar que ela vai morrer, as chuvas chegam, ou uma irrigação artificial, florescimento, polinização cruzada. A foto da abelha polinizando aí foi eu acredito bastante nisso, mas o citrus, ele não depende totalmente dos insetos polinizadores, né? Ele se autopoliniza, e então, mas os insetos polinizadores ajudam em muito isso. Essa flor vai virar fruta, uma parte dela vira fruta, que a gente está vendo aí, depois de colhida, vem para uma unidade de beneficiamento. No nosso caso, essa unidade fica em Jardinópolis, passa por um beneficiamento, embalamento, classificação, embalamento, e aí está pronta para ir para, enfim, né, para o ponto de distribuição na CEAGESP, bem como para as redes varejistas aí, restaurantes, enfim, toda uma cadeia aí que compõe esse mercado. O que mais eu posso acrescentar, né? O mercado hoje fala muito em segurança de alimento. A gente passou por 2 desafios, né, esse ano passado, e um deles é a segurança alimentar, né, que é primeiro garantir o alimento para a população, para as pessoas, como foi citado aí no começo pelo Maiorano. As frutas estão mais caras, tudo, né, tá sendo mais caro aí para se produzir, e existe uma falta de dinheiro, a economia sendo retomada, ou seja, a comercialização está muito difícil. A pessoa vai para o supermercado, gasta 30%, 40% a mais do que ela gastava antes para comprar produtos básicos, sobra menos para comprar fruta, que não estão baratas, de um modo geral aí. E
E depois, mas vamos falar que é o seguinte, se nós tivermos a segurança alimentar garantida, ou seja, a população abastecida de alimentos saudáveis, a gente vem para um negócio que chama segurança do alimento, que é o que a gente quer com essa origem, né, das frutas, com contratos culturais, né, produtos regulamentados, produtos certificados, boas práticas agrícolas, contar para o consumidor que nós não estamos falando de veneno no prato, nós estamos falando de eficiência agronômica, nós estamos falando de produções seguras, produções certificadas, com origem rastreada, garantida, e é isso que nós temos que trazer para a mesa do nosso consumidor. Então, eu acho que o que eu gostaria de falar aqui é isso, o Brasil sabe produzir, o Brasil sabe trabalhar, o brasileiro é bom no que faz, e o que precisa é saber contar essa história aí para o consumidor final. Ele não tem culpa de muita gente estar falando besteira, estar falando desinformação nessa cadeia. Mas a gente está aqui justamente hoje para contar o lado bom desse negócio, gente séria trabalhando e fazendo esse negócio ir para frente. É isso o que eu poderia trazer aí no primeiro momento. São essas informações aí. Fico à disposição para um bate-papo. Obrigado aí pela apresentação, Ana Geral. Muito bom, esclarecedor. É a tempo. Maiorano, como a gente combinou, né, acho que pelo teu conhecimento aí de várias regiões de produção de fruta do Brasil, no estado de São Paulo, né, mais precisamente como você apresentou, eu peço que você aí intermedie aí as perguntas, né, a gente possa fazer dos produtores ali, e já começo com uma para você, Maiorano, né? A gente viu aí o Carlos e o Fábio, né, e o Davi, se o Davi quiser responder também é bacana. A gente viu o Fábio e o Carlos mostrando as propriedades e tal, né? São extensões de terra até grande, mas não é essa a realidade do perfil geral do produtor de frutas, né? Ou é? Olha, depende do tipo de fruta, né? Normalmente, para cada, no caso de citros aí, hoje predomina, né? No caso da indústria, né? Praticamente 50% da fruta produzida é a indústria que produz, são as empresas que acabam fazendo sua produção própria, e uma porcentagem né, comprada dos pequenos produtores. Por isso ela tem um domínio forte do preço, o que ele falou, quando ela tem oferta, produção própria, ela, né, acaba, em algum momento de muita oferta, ela prefere moer o seu produto e deixa de comprar o produto do terceiro, aí ele fica quando não tem um contrato, né, mas às vezes fica com o produto lá, e aí gera as torções, quanto que o caso do Fábio disse, né, tiveram que achar uma saída para aquilo que eles tinham e procurar um outro mercado. Então, para cada tipo de fruta agora, o que predomina realmente é os pequenos, né? São Paulo, praticamente a média aí, assim, considerando aí de 30 hectares, né? Apesar que para fruta ainda é área grande, depende do tipo de fruta, né? Para cada fruta tem um manejo diferenciado, né? Cada tipo de fruta exige um manejo. Tem frutas, por exemplo, que, eu vou falar um exemplo, mesmo aqui do caso de figo e goiaba, que precisa de 4 pessoas por hectare para tocar, então tem muita demanda mundial. Esse é um dos gargalos que o pessoal falou que tem, né? A fruticultura, além de ser uma atividade que exige um conhecimento, porque quer dizer, se o cara mexe com grãos, vai mexer com fruta, ele precisa mudar a maneira de pensar, o modelo dele de pensar, né? Inclusive, o exemplo que o Fábio falou que ele como produtor de fruta para a indústria, teve que mudar o modelo de pensar para fazer mercado, então tem que se mudar a maneira de pensar. Então, do São Paulo predomina são as pequenas propriedades e aí de uma forma familiar, né? Fora essa questão da silvicultura industrial, grande parte da produção é familiar. O que eu tenho uma pergunta para o Carlos Alberto, depois eu tenho também para o Lagazzi. Como é que a gente consegue produzir o abacate o ano inteiro? Existem variedades, né? E como é que você consegue produzir o ano inteiro? Se interessaria para como é que seria isso? Só para quem está ouvindo, não conhece muito, entender um pouco a lógica das variedades e a sua produção. Não sei se você poderia nos falar um pouco sobre isso. As variedades do abacate, você joga com elas em climas
em situações diferentes, de altitude, longitude, e o abacate, você divide ele aqui no Brasil entre tropical e o avocado, né? Que são esses, avocado é o raso, esses abacate é o raso, o Prince, esses forte, isso, forte, que vai para exportação, entendeu? O mercado interno deles é bem pequenininho, tipo 1% do mercado total. Agora, então você tem variedades tardias e você tem variedades precoces. Então você joga as variedades tardias em áreas frias, entendeu? Em áreas de altitude que atrasam a maturação. Então você vai tendo, e a variedade precoce você leva para a região quente, que é um pouco mais complicado para se produzir, tá? Porque o abacate é uma planta de clima subtropical, vamos dizer assim. Vem ali da América Central, né, de regiões de altitude. Então, a região quente, o pé de abacate sofre um pouco mais, mas é assim que se joga, entendeu? Se joga para produzir região quente para adiantar a produção. Então, você tem o abacate tardio saindo aí a partir de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, e vai chegar até janeiro, né, em breve, com esse tanto que estão plantando aí de abacate. E o abacate precoce começa a entrar aí a partir de dezembro, final de dezembro, janeiro. Então você consegue completar o ciclo, já que o abacate, a época de abacate é março, abril, maio, junho, é época de grande produção de abacate, entendeu? Que seriam variedades de tipo tardio, breda, margarida, precoce, geada, de média temporada seria o fortuna, o quintal, ouro verde. Então, são basicamente essas as variedades. Tem alguma coisa nova entrando no mercado, entendeu? Mas nada ainda promissor, que ainda que esteja grande áreas plantadas. Então, com esse jogo aí de plantio, você consegue ter abacate o ano inteiro. Nós estamos tendo dificuldade esse ano, agora, a partir de setembro, tem muito pouco abacate no mercado e vai ser um ano difícil de passar com abacate total por conta de duas secas, né? A gente teve seco ano passado, seca esse ano, então foram duas secas históricas. E para piorar veio a geada, e a geada pegou muita área aí no sul de Minas, muita área no estado de São Paulo, e perdeu já o que era pouco, perdeu um tanto. E essas variedades precoces, como geada, que produz aí a partir de dezembro, também parece que boa parte já tinha florescido, já estava com frutinho e acabou sendo atropelado pela geada, né? Lembrando só uma coisa também, acho que você pode fazer, então vou fazer tempo agronômico, lembrar que quem for plantar, né, quem não conhece, tem que plantar também duas variedades, lembrar que elas precisam, não é, uma variedade única não vai produzir muito, né, lembrar disso também, né, eu acho que é um assunto interessante para colocar aí, né, e quando quem fazer um plantio de abacate tem que ter outras variedades para polinização, isso acho que é um assunto que a gente pode trazer aqui, lembrar isso também, né. Sim, na teoria sim, né, na prática é um pouquinho diferente, né, mas na teoria sim, você teria que ter o grupo floral A e o grupo floral B, você tem que plantar um pouco de cada para você conseguir. Por isso que é importante ter uma boa assessoria técnica, né, para a pessoa poder fazer o plantio dele assim bem, com bastante confiança, né. Por exemplo, a gente produz muito breda, entendeu? O breda é uma variedade que produz muito num ano e pouco no outro ano. Não produz nada no outro ano, né? Então ela é bianual. O breda, ele é um abacate extremamente prolífico, então ele produz
quando ele pega a florada, ele pega para valer, entendeu? Então, aí ele é de um grupo floral, mas não, a gente desconfia de que ele tem as duas flores dentro da planta dele, entendeu? Então, isso daí que precisa de um profissional aí legal, aí, bom, para poder ir destrinchando essas informações aí. Mas, teoricamente, você precisa de um pouco do grupo floral A e um pouco do grupo floral B para poder fazer a polinização, porque um abre a flor à tarde, o outro abre de manhã, mas você tendo bastante abelha, você tendo vento, o vento faz muita polinização, formiga daquelas doceiras faz polinização, vaquinha faz polinização, então você tendo esses insetos benéficos na sua lavoura, você acaba tendo um índice bom de pegamento de flor. Ok, excelente. Obrigado, eu acho que deu para enriquecer bastante a quem está vendo. Tem uma pergunta para o Lagaz. Lagaz, eu vi alguma coisa, você falou que você partiu para a área, né, atender. Eu vi, você está saindo disso, já chegou para exportar seus produtos, é isso? Eu parece que eu vi alguma coisa lá que você tem exportação, você chegou a arriscar exportar seus cítricos, Lagaz, só para a gente entender um pouco? Não. Nosso trabalho é todo dedicado ao mercado interno. A exportação de citros, quando a gente fala em lima ácida Tahiti, né, o vulgo limão Tahiti, ele é bastante em larga escala no Brasil, mas a gente não faz exportação. Quando a gente fala em laranja, já é um pouquinho mais difícil, isso está começando a se abrir nos últimos 2 anos. Aí alguns grupos, alguns produtores têm arriscado um pouquinho de exportação, porque sempre foi um mercado muito fechado. A Espanha sempre dominou a Europa, então na janela de produção da Espanha eles têm várias proteções fitossanitárias, né, mas que não deixam de fazer o papel de barreira comercial também. E pensando aí em Américas, né, América do Sul, e outra coisa é que hoje a África do Sul é produtora de citros, quando não tem a janela de produção da Espanha, a África do Sul está normalmente muito mais próxima ali para chegar. Então, a laranja brasileira chega com menos vontade, vamos falar assim, com menos vontade de ser recebida na Europa. Pensando aí no continente americano, né, tanto na própria América do Sul quanto na América do Norte, o Brasil não tem frio, e o que dá cor de casca para os citros é o frio, né? Lógico que é genética, variedades ficam mais alaranjadas, mas a região produtora do Brasil normalmente está estado de São Paulo para cima, são regiões que têm pouco frio, e na verdade aí diferença, né, de temperatura diurna e noturna, que fazem a nossa casca ter esse tom esverdeado, não totalmente colorido, totalmente vermelho, como o mercado mundial está acostumado, né, com os países tradicionalmente produtores de fruta cítrica, e tem esse frio para dar a cor de casca. Quando a gente vai para o sul do Brasil, nós temos cor de casca, mas a gente não tem cor de polpa. Então, e se formos aí para o Nordeste, vamos ter a fruta mais verde ainda, mas dentro dela bastante colorida. Então, o mercado, e o nosso carro-chefe aí, a sua pergunta foi diretamente para o nosso caso, nosso carro-chefe sempre foi laranja. Então, devido à inexperiência em um mercado que não estava totalmente fácil e aberto, a gente não se aventurou ainda. Quem sabe daqui a algum tempo a gente consiga falar que teve a experiência. E a questão das variedades, quer dizer, você acha que uma experiência de variedades para o mercado interno, mesmo para exportação, você acha que tem alguma promissora? Você tem visto isso aí, baseado nisso, ou não? Bom, eu vou aproveitar o gancho aí. Laranja, né? A queridinha vedete do mercado aí, quando a gente fala em laranja, a gente fala em laranja pera-rio. E aí, e aproveitando o outro gancho da sua pergunta aí sobre abacate o ano todo, a gente também precisa ter laranja o ano todo, né? E para ter laranja na gôndola do supermercado o ano todo, a gente precisa de
de variedades precoce, meia estação e tardia, e também diferentes regiões aí para produzir. Todo mundo quer a pera-rio de casca lisa. Por quê? Porque ela é uma fruta de bom rendimento de suco, sabor agradável, sabor do paladar do brasileiro agradável, mas não dá para produzir laranja-pera o ano todo de boa qualidade, ou exatamente, a gente não consegue cobrir o ano todo só com ela, né? Pelo menos não em quantidade comercial. Então a gente precisa das outras variedades de laranja, que muitas vezes são vendidas como pera no mercado. Isso aí até é um trabalho que vem sendo feito pela Associação Brasileira de Citros de Mesa, que é justamente conseguir botar a nomenclatura certa, né, de cada tipo de laranja. Ou seja, a laranja Valência tem um momento dela, a laranja Natal tem um momento dela, que são normalmente até melhores do que a pera. E isso aí é preciso um trabalho de comunicação e para que, enfim, essas variedades sejam desenvolvidas. O mercado mundial busca fruta sem semente, o mercado brasileiro ainda sem semente. A gente considera uma fruta sem semente quando ela tem até 3 ou 4 sementes, dependendo da variedade de citros, ela é considerada sem semente. Pode ter até 0, né, como é quase sempre o caso do limão Tahiti, mas a fruta aí para ser comida no mundo, ela está sendo, as variedades vêm perdendo a quantidade de sementes aí ano após ano. E então o Brasil acho que vem nessa mesma linha, a gente ainda engatinha debaixo de uma citricultura, um parque citrícola todo montado para a indústria de suco, que vem sendo aos poucos modernizado e mais dedicado. Quem está aí no mercado de fruta fresca está começando a olhar para variedades de tangerina, variedades para serem comidas realmente, né, de mais fácil retirada de casca, enfim, para que uma criança possa levar para no lanche da escola e não precise de uma faca para consumir. Então eu acho que o Brasil está começando a olhar para isso e o trabalho de desenvolvimento genético vem sendo feito. Algumas variedades foram emplacadas nos últimos anos, de laranja, de tangerina, e eu acho que é uma tendência. Acho que isso vai ser acelerado aí por esse mercado aí, em busca de produtos mais saudáveis e mais práticos aí para consumo. Uma outra questão aí, você está falando do ano inteiro, e a gente que o quanto a irrigação influencia no seu negócio? Você irriga as suas culturas ou você não tem isso como prática? A irrigação ela tem sido importante aí, eu acredito que acho que na agricultura de modo geral, e no nosso caso ela é importante, a gente utiliza dessa prática, pena que a gente não tem água para tudo. Então ela tem servido como um seguro de safra muitas vezes, né, para que o produtor possa atravessar um pouquinho mais de sucesso uma seca como esse ano, mas e também para manejo muitas vezes de época de florada, época de colheita, manter a qualidade da fruta, né, ter um enchimento de fruto, o tamanho, que é uma coisa que o brasileiro também gosta de frutas grandes aqui, né, de modo geral. E então eu acho que podendo irrigar, e lógico isso demanda um investimento, mas podendo irrigar, eu acho que a fruticultura, de um modo geral, para atingir qualidade e, né, a garantia de safra aí, ela vai precisar cada vez mais desse formato irrigado. Ok, muito obrigado. Bom, acho que eu tinha para perguntar, acho que era isso. Se alguém tem mais alguma coisa aí, ou tem alguma pergunta aí, podemos tocar o papo aí. Leandro, tem assim, tem aqui o Geraldo que quer fazer uma... Eu gostaria de conversar um pouco com você, Carlos, sobre as dificuldades na formação do pomar de abacate. Eu vejo, não é a minha especialidade, eu nunca trabalhei com fruticultura, só no começo da profissão, em Itaquaritinga, mas muito pouco. Mas eu vejo quando você vai formar uma lavoura, vamos dizer assim, um pomar de abacate, mas como é enjoado aquilo, com umas coberturas que eu nunca vi. Eu gostaria que você explanasse alguma coisa sobre isso, as dificuldades da implantação do pomar de abacate inicial. Certo? Por favor. Isso, Geraldo. É isso mesmo.
é bem difícil, é bem enjoado para formar o abacate. A planta é muito sensível ao sol, à insolação, tá? A radiação solar. E quando a gente planta o abacate, que geralmente o pessoal usa no começo da época das águas, né? Se bem que tem gente que planta em maio e depois vai irrigando por conta de insolação mesmo. O abacate sente. Você tem que fazer um trabalho de solo muito bem feito, você tem que fazer uma cova bem feita, você tem que ter uma muda ambientada já, entendeu? Se você tirar a muda que está recebendo água todo dia, debaixo do sombrite, ali que ela está numa condição ideal ali para ela, e você joga lá no campo e deixa ela, Deus dará, entendeu? Na chuva, provavelmente o índice de perda de plantio vai ser grande. E é o que acontece, porque não só a insolação é ruim, formiga detona o abacate também, entendeu? Se você tem que ter um trabalho muito bem feito de base, né? Você tem que vir matando os formigueiros, né? Na área que você vai plantar um bom tempo antes, e preparar. Eu acho que o grande segredo é bem preparado o solo, entendeu? Para que a muda seja adaptada já, você planta ela, e você pode ser que você tenha que socorrer ela com água, entendeu? Então você tem que ter um tanque, você tem que estar preparado para aguar essa muda se houver necessidade. Como é que é? Tem que fazer algum trabalho de cobertura dessa muda no campo? Sim. Se você conseguir jogar uma palha de braquiária em cima, muito melhor, entendeu? Tem alguns trabalhos já na década de 60 aí mostrando que solo com insolação acima de 32, 33 graus Celsius, já não há translocação de fósforo, né, nas plantas, não há absorção. Então, aquele mulching que eles falam, aquela cobertura com braquiária, ou que seja com bagaço de cana, aqueles bagacinhos, né? Detalhe é que você tem que ficar mais esperto na adubação nitrogenada, né? Que daí ele também rouba bastante adubação nitrogenada, então mas tem que ter uma orientação boa. E fazer o plantio bem feito, e mesmo assim, fazendo bem feito, orientação boa, a chance de perder alguma coisa é grande, tá? Então a pessoa tem que estar preparada para plantar, replantar, e ir formando devagar esse pomar. Obrigado. Ok, obrigado. Nós temos aqui uma pergunta também de quem está nos assistindo, para o Davi. Davi está na escuta aí, né? É sobre o volume anual de frutas no geral. Se você tem aí os dados, né, do volume de frutas que passam pelo CEAGESP de Ribeirão, também, mais especificamente sobre o abacate e citros, se tem alguma fruta que vem despontando ali dentro da comercialização, alguma coisa que está em crescimento aí, além dessas duas. Aqui no momento aqui eu não tenho esses dados disponíveis para informar, mas se entrar em contato comigo lá na CEAGESP, eu posso fornecer, sim. Agora, desse total que é comercializado no entreposto, entre 22 mil e 25 mil toneladas mês, as frutas têm uma grande participação. Acho que a maior participação seria das frutas. Tá. E alguma fruta que vem despontando ali nesse meio? Você vai estar vendo um crescimento? Não tenho assim nenhuma que se destaque assim. A laranja é uma das frutas de maior comercialização, um produto de maior comercialização da CEAGESP. Mas agora eu não tenho aqui os dados para
para ilustrar. Ok. Maiorano, e você identifica aí que tem alguma fruta na produção que tem despontado, né? A gente tem escutado uma fruta temoia, me veio à cabeça aqui agora, uma dessas. Então... Tem a temoia que ela entrou bastante no mercado por causa do ano passado da pandemia, dificuldade do pessoal exportar, como ela é exportada via aérea, né? Então ela acabou ficando no mercado interno no ano passado. E isso acabou que o pessoal conheceu, com preço um pouco menores, o pessoal teve bastante volume interno. Mas é uma fruta, pelo preço que tem, ela acaba exportando. Então, o pessoal tem pouca oportunidade de comprar ela aqui, porque é atrativa a exportação, né? Uma outra que tem crescido é a fruta do dragão, né? Essa também tem crescido bastante, né? Como é que chama aquela vermelha? Não sei se acabou fugiu o nome dela aí. Que é uma cactácea? A pitaia tem crescido muito. O pessoal porque é uma fruta que tem conseguido boa aceitação, né? E tem atratividade. Ela é uma fruta muito colorida, atrai as pessoas no seu consumo, né? A pitaia tem despontado muito. Temos vários produtores plantando a pitaia e então, assim, eu falo em pequena escala, mas essas são as que têm despontado aí dentro das frutas de mercado. E domina as outras aí mesmo, as normais, a banana. Lembrar que a banana agora está, né, para quem está lembrando, a banana nós temos agora um risco aí, tem uma raça de um fungo que está perto aí, tem um fungo que ataca a maçã, né, que é o modo Panamá, e que é uma raça e que afetou muito a maçã. E tem uma raça muito perto agora, está aqui no Peru e na Colômbia, e o pessoal está preocupado que ela entre, porque é uma raça de fungo que ataca a nanica, né? Então, tem um trabalho importante aí de cuidado sanitário para evitar trazer mudas desse país, ou terra, ou qualquer coisa, para que traga essa doença para o Brasil. Então, a banana também o pessoal está passando por um momento aí de análise aí com a banana, com a possível entrada dessa novo fungo. A gente sabe o seguinte, a gente sabe que ele vai entrar, não sabemos quando, né? Essa é a dúvida dele aí. Então a banana está um risco aí. Não tem controle. Não tem controle. Por enquanto não tem, né? O pessoal trabalha um pouco com variedade, mas não existe. Então, ela não tem controle aí, não tem variedade resistente, não. Tem algumas raças que têm variedades que são resistentes, mas nessa aí não tem nenhuma variedade que é resistente. Então, uma nuvem negra que está pairando sobre a nossa fruticultura, principalmente da banana, né? Então, tem uma campanha, um trabalho forte em cima disso para tentar evitar que o pessoal introduza essa doença aí, né? Então, esse é um panorama um pouco aí da fruta que está acontecendo aí, né? Bem, perfeito. Correu uma questão agora aqui também, quando a gente fala da pitaia, que a gente estava falando agora há pouco, né? Claro, uma fruta que tem aumentado, né? Vamos dizer assim, talvez está num aumento de consumo, mas eu não sei até onde que vai, porque não é uma fruta do brasileiro consumi-la, não é comum ele consumir, mas eu já ouvi dizer, né, e pelo que eu li, estudei, é uma fruta fácil de produzir, né? Ela dá em qualquer tipo de clima, assim, claro, em condições favoráveis, a pessoa vai produzir mais ou menos, mas ela produz, né? Quando isso acontece, acho que até por dar essa pergunta, né? A gente tem uma fruta que está, vamos dizer assim, na moda, com produção um pouco mais fácil, existe um risco muito grande de você ter uma grande produção e aí o produtor que está pensando ali que vai ganhar, vai ter uma receita muito maior, passar a ter uma surpresa desagradável lá na frente. É isso, Davi? Isso acontece muito ou não? Sim, porque muitos, como você disse, fruta da moda, às vezes leva o produtor, pequeno produtor principalmente, a se aventurar a se arriscar na produção. E quando chega na hora da colheita, ele não encontra esse mercado, entendeu? O mercado dessas frutas ainda é muito pequeno na rede CEAGESP, no mercado brasileiro em geral, né? E ele tem que criar aí nichos de mercado fora da entrepostagem, entendeu?
porque é um produto diferenciado que não é muito de consumo habitual do brasileiro. Mas como você tinha falado, além da laranja, banana, abacate, são todas as frutas muito comercializadas no CEAGESP. E eu queria destacar um ponto que o Fábio Lagazzi colocou muito bem, que é muito importante, porque muitas vezes a gente preocupa muito com a produção, mas não se, da porteira para fora não é feito um trabalho de oferecer uma segurança alimentar, nutricional do produto, não tem uma fiscalização que existe a lei da rastreabilidade, da rotulagem, mas não existe uma fiscalização permanente que vai favorecer para quem procura fazer tudo certo, sabe? Porque depois, quando entra no mercado, vira tudo uma fruta só. Então, o que se esforçou em fazer um produto de qualidade, respeitando o uso correto de defensivo agrícola, fazendo uma adubação melhor, irrigando. Quando ele tem a produção, ele chega no mercado, o produto dele se perde, mistura com os outros mais comuns, sabe? Por isso que a rotulagem é importante, porque ela vai identificar o produto, o município que ele foi produzido, em qual propriedade foi produzido, quem é o responsável pela produção. Mas ainda hoje, mesmo sendo lei, é difícil de implantar de maneira geral. Existem muitos produtores que se adaptaram, mas tem muito trabalho ainda a ser feito. E muitos pontos também dessa cadeia, desde a produção até a mesa do consumidor, tem que ser feito muito trabalho de melhorar a qualidade desse produto, melhorar o transporte, a climatização, quando é o caso de frutas, né? Como a banana, enfim, aspectos que vão levar uma característica de qualidade maior para o produto, mas também tem que ter campanhas de incentivo ao consumo de frutas, verduras, legumes. Então, uma preocupação geral, desde o governo até o consumidor, em procurar essa excelência da nossa produção, que ela é um marco, um destaque mundial da agricultura brasileira. Ok, Davi, obrigado, viu? Sensacional, é importante, acho que essa parte da comercialização é fundamental. Fábio e Carlos, algum comentário, alguma pergunta do grupo aí? Acho que, não sei se tem alguma colocação. Bom, estamos terminando nossa participação aqui, né? Eu me coloco à disposição de quem estiver assistindo aí, quiser qualquer dúvida, eu estou à disposição de todo mundo aí, viu? E agradecer aí a paciência, né? Foi a minha primeira vez aqui numa live, assim, participando de um programa aí. Então, agradecer a todo mundo aí, principalmente a paciência aí, tá bom? Tá bem. Bom, Fábio, alguma questão também aí, por enquanto? Não, nós temos ainda uma apresentaçãozinha na verdade, do nosso colega engenheiro, o Eric, do CREA Jovem. Mas, ô Fábio, inclusive, como é teu aniversário hoje aí, se você quiser sair, eu estou te liberando já também. Se quiser fazer umas palavras aí, mas se quiser ficar também, é muito bem-vindo. Na verdade, eu vou... Né, vocês estavam falando bastante da pitaia. Eu lembro de um amigo, conhecido, na verdade, que
nos procurou, ou era, não sei, faz tempo que a gente não tem contato, dono de uma empresa de molduras ali na Garibaldi, no centro de Ribeirão, moldura em quadros, etc. E ele tinha uma produção de pitaia em Bonfim Paulista. E ele foi procurar a gente na CEAGESP se eu conseguia ajudar ele a vender. Eu falei, e ele me falou na época a quantidade que ele tinha que colher, e eu falei, cara, eu vou ligar para alguns clientes, falei, bom, é o tipo de fruta que, vou ligar para alguns clientes que tem esse perfil aí, talvez, e assim, não dava para ajudar ele em nada, eu não conseguia ficar com 5 caixas lá para vender pitaia para ele, porque eu não ia ter para quem vender. Por fim, ele acabou tendo que procurar eu não sei o que motivou, acho que foi uma herança, na verdade, de um sítio que tinha pitaia aí, e ele precisou procurar um grande distribuidor em São Paulo para desovar a produção, e acabou, na época, ele ia desistir da produção. Como faz tempo que eu não encontro, eu vou até procurar saber. Eu busquei o contato dele aqui, depois vou falar, mas passa muito por isso. É isso aí que o Carlos comentou lá no começo da fala dele, e foi complementado aí por vocês, que é justamente isso, a falta de estudo de mercado. Isso aí, no mercado menor, são frutas de maior valor agregado, mas que também tem um menor consumo, né? Então precisa ter toda a cadeia trabalhada, ou então é melhor, foca na produção, e arruma um parceiro distribuidor, enfim, tem que pensar na cadeia como um todo aí. É isso. Perfeito. Bom, chama agora o engenheiro químico pela Unicamp, o Eric Junqueira. Ele tem pós-graduação em petróleo e gás pela UFRJ, Federal do Rio de Janeiro, e atualmente está estudando Direito. Ele trabalha na área de saneamento e vive em São Paulo. Hoje ele é paulistano, mas morou em Campinas, me contou a história dele, e ele faz um trabalho muito bacana dentro do CREA, né? Ele é do CREA, do Conselho do CREA, ele é conselheiro do CREA desde da gestão de 2019 a 2021, e ele também é da ASEAG, Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Guarulhos. O trabalho do Eric é no CREA Jovem, é uma parte do CREA que a gente tem um contato há um tempo já, em virtude dos eventos de startups que a gente fez aqui ultimamente, nos últimos anos, e ele vai dar uma palavrinha do que é esse trabalho. Eric, me perdoa aí na sua apresentação, mas fica à vontade para se apresentar um pouquinho. Você tem um material para mostrar para a gente. Nós estamos bem apertados no tempo aí, mas acho que uns 15 minutos é tranquilo para você. Dá para falar, é isso? Boa noite a todos. Vou falar um pouquinho sobre as ações que a gente vem desempenhando junto ao CREA Jovem, né? Contextualizar o que é o CREA Jovem propriamente, né? E o que a gente espera para esse ano, ao qual eu estou como coordenador, né? Então vamos lá, vou compartilhar o conteúdo com vocês. Antes de falar sobre as atividades do CREA Jovem, eu preciso contextualizar o que é o CREA Jovem, né? A gente sabe que nem todos estão familiarizados com a questão do conselho, né? E eu até pouco tempo me incluía nessa situação, né? Como todo jovem que se forma na universidade, muitas vezes não sabe qual é o papel do conselho, né, junto à sociedade, nem o que é feito dentro do conselho. E, inclusive, eu me formei na Unicamp, e um dos meus professores é conselheiro lá, e eu nunca tive acesso a essa informação, né? Então, o que é o CREA Jovem, né? O CREA Jovem é uma das 9 comissões que integram o conselho do CREA, né? É uma comissão permanente. E o que é uma comissão permanente? É um órgão deliberativo integrante da estrutura que tem a finalidade de auxiliar o plenário no desenvolvimento de atividades contínuas. Essas atividades podem ser de caráter legal, técnico ou administrativo. E quais são essas comissões hoje que estão no CREA, né, que estão fixadas no CREA? A Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, a Comissão de Relações Públicas, a de Ética Profissional, a de Legislação e Normas, a de Renovação do Terço, Educação, Atribuição Profissional, Meio Ambiente e Acessibilidade. E a mais recente, né, assim como as últimas 3, a Comissão do CREA Jovem, que foi instituída na decisão plenária número 12 de 2011. Né?
Atualmente eu integro a comissão de orçamento e tomada de contas, sou membro dessa comissão. Integro também a comissão de renovação do terço, que vem a ser a renovação do terço. Como o próprio nome já diz, todo ano o CREA renova as cadeiras em 1/3. Então, nós temos hoje 274 cadeiras no Conselho, cerca de 90 aproximadamente é renovada a cada ano. Então, essa comissão cuida dessa renovação das cadeiras, né? Agora, falando um pouquinho da comissão do CREA Jovem, né? Como é que ela é composta? Todas as comissões permanentes são compostas por conselheiros do CREA, que são indicados por entidade de classe, instituição de ensino ou sindicato. Então, a comissão do CREA Jovem é composta hoje por 8 membros, né? Quem são esses membros? Cada membro representa uma das câmaras do CREA. Então, nós temos a Câmara de Civil, a Câmara de Química, a de Mecânica, de Agrimensura, Elétrica, Engenharia e Segurança do Trabalho, Câmara de Agronomia, enfim, são 8 câmaras, né? E hoje eu estou como conselheiro e coordenador. Eu fui indicado como coordenador, aprovado pela comissão. O meu adjunto hoje é o Carlos Field de Campos, né? E cada conselheiro membro da comissão representa uma entidade de classe, uma instituição de ensino ou sindicato. Então, no caso, nós temos membros da Associação de São José dos Campos, nós temos membros do Sindicato dos Engenheiros do Estado, nós temos da Unifeb de Barretos, de uma instituição de ensino em Campinas, da Unip em São Paulo, de Santo André, e da própria Politécnica, que no caso é o Ricardo Cabral, né? E eu estou no meu 2º ano como membro da comissão do CREA Jovem, iniciei como membro, não estando no cargo de coordenador nem adjunto, né? E a gente pode assumir as comissões durante 2 anos consecutivos, né? Não mais que isso. Então, eu já estou no meu último ano de membro da comissão do CREA Jovem, e estou com esse desafio de ser coordenador, né? E quais são as atribuições do CREA Jovem, né? Hoje o CREA Jovem ele está alicerçado em 6 pilares. E quais são eles? O primeiro pilar é estreitar as relações do CREA com os estudantes, isso por meio de instituições de ensino, contribuindo com a formação dos futuros profissionais, apoiando os movimentos empreendedores, discutindo a ética e o futuro e o papel das profissões abrangidas pelo sistema CONF-CREA. Além disso, criar, manter e atualizar o banco de dados dos estudantes, recém-formados, empresas e instituições juniores. Criar um banco de estágios, orientar os estudantes recém-formados em suas relações com o mercado de trabalho, realizar e participar em eventos que promovam o conhecimento acadêmico e executar outras atividades correlatas de acordo com a finalidade do CREA Jovem. Hoje eu posso dizer o seguinte, o que tem sido feito em cima desses pilares, né? Hoje nós temos um banco de dados de estudantes, de recém-formados, junto ao CREA, esse banco existe. Ele precisa ser melhor divulgado, isso eu faço uma autocrítica, a gente sempre precisa fazer uma autocrítica se a gente quiser melhorar. A gente tenta estreitar as relações com os estudantes, então eu vou citar mais para frente o que tem sido feito no âmbito do CREA para aproximar os jovens. É preciso criar ainda o banco de estágio, a gente não tem essa atividade ainda implementada. A realização de eventos que promovam o conhecimento acadêmico, né? Esse ano a gente, por conta da pandemia, a gente não conseguiu implementar, até porque no primeiro semestre a gente ficou estagnado, né? A gente está retomando as atividades, retomou a partir de julho, e algumas outras atividades no âmbito do CREA que a gente está tentando implementar e vou citar um pouquinho mais para frente. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me interromper, viu? Eu desando a falar e não paro mais. Assim, é desembestado, depois é de paulistano. Então, quais são as atividades hoje desempenhadas que a gente está tentando emplacar dentro do CREA, né? Uma delas que ocorre todo ano, isso eu até fiz uma crítica para a comissão como um todo e para o CREA, e isso a gente precisa melhorar. A gente sempre trabalha em cima de um evento anual, né? A comissão está sempre trabalhando em torno de um evento. E o plano de trabalho da comissão do CREA Jovem é extenso, né? Tem muitas ações a serem implementadas. Mas a gente precisa ir além de um evento, né? A gente precisa trabalhar mais o plano de trabalho. Então, a primeira ação que a gente tomou
junto à comissão, né, considerando que a comissão começou os trabalhos no segundo semestre de 2021, foi enxugar esse plano de trabalho, né? A gente fala, eu disse abertamente para os membros da comissão o seguinte: a gente tem um plano dos sonhos, mas a gente tem que trabalhar com a realidade, né? Então, não adianta querer comprar uma Ferrari se a gente está andando de Fusca. E a verdade é que a gente tem que trabalhar com a realidade, o que é factível e o que a gente consegue implementar dentro de um ano, né? E aquilo que a gente não conseguir implementar dentro de um ano, a gente passa para a próxima comissão, coloca no plano de trabalho. Então, o evento desse ano, a gente definiu em conjunto, são as startups, né? E por que o tema definido foram as startups? Porque as startups, ela está alicerçada em 3 pilares. O pilar da inovação, né? O pilar dos jovens, e, além disso, as startups estão alicerçadas no empreendedorismo, que é um caminho que o profissional pode se embrenhar, né, e buscar novas oportunidades, né. Esse foi o escopo da definição do tema, né. A data do evento será dia 4 de dezembro, né, a gente pretende fazer um evento como se fosse uma espécie de linha do tempo. A gente encaminhou o cronograma prévio, com os palestrantes já definidos, previamente definidos. Fora o evento, a questão do evento. E aí isso é algo que eu estou tentando fazer junto com a comissão e tentando explorar o conhecimento, a experiência, a expertise dos membros da comissão. Porque eu sou o mais jovem, da comissão eu sou o mais jovem, né? Eu tenho 32 anos, e o restante da comissão são pessoas muito mais experientes, com muito mais conhecimento do que eu e podem agregar, né, aos trabalhos. Então, a primeira iniciativa fora o evento é elaborar um manual orientativo para a implementação de um núcleo jovem nas associações, né? A gente sabe o seguinte, que a gente tem uma experiência muito boa oriunda de São José dos Campos, né? Eles têm um núcleo jovem, né? A associação ela já anda com as próprias pernas, inclusive, lá, e é algo positivo que vem de lá, né? Um dos membros da comissão, inclusive, já trabalha com jovens há mais de 10 anos, né, com o núcleo jovem da associação, e por que não a gente não replicar isso para todo o estado, né? Então, por que não a gente não executar? Aquilo que é bom tem que ser replicado, né? Não é demérito a gente reconhecer o trabalho do outro, né, e implementar nos outros lugares. Então, o primeiro passo, colocar no manual uma receita. Como é que eu faço para implementar um núcleo jovem, né? Quais ações que foram tomadas, quais foram as dificuldades que eles enfrentaram, quais os caminhos que a gente tem que percorrer. Segundo ponto, né? Não basta a gente somente ter o manual, né? A gente tem que ter recurso. E o recurso que a gente tem hoje de repasse para as associações, né, especificamente é o PTA. Esse recurso é repassado para as associações, e as associações têm metas anuais, né? Tem que fazer tantos eventos, seja híbrido presencial, tem que fazer divulgação de matéria técnica, divulgação de jornal eletrônico, dependendo da magnitude dessa associação, né? Então, tem metas para as associações. Então, qual que é o intuito, inclusive, eu tenho conversado bastante com a gerente de convênios, é rever essas metas. Incluir nessas metas trabalho com jovens. Então, assim, se uma associação tem que ter uma meta de 5, 6 eventos ano, pelo menos 2 tem que ser voltado para jovens, né? Nesse sentido. Primeiro, rever as metas, né? Ver se é factível, verificar se é factível implementar essas metas, né? E buscar recursos. Via PTA é possível? Não sei. É preciso checar o orçamento. Então, assim, hoje, dada a pandemia, o orçamento do CREA também não cresceu, né? A ponto de a gente poder buscar mais recursos pelo PTA, né? Mas, paralelamente, a gente pode buscar recursos de outra forma. Que forma? Em termos de fomento, né? Em termos de fomento, ele é um recurso, é uma dotação orçamentária voltada para projetos. Então, se a associação ela fizer uma parceria junto com uma universidade e essa universidade apresentar um projeto que seja factível para o CREA faz uma análise, esse projeto pode ser implementado. Então, a segunda forma de buscar recursos é termo de fomento, né? Então, essas são 2 ações prioritárias que a gente pretende executar até o final do ano, se Deus quiser, né? E, fora isso,
A gente tem um plano de trabalho todo ano a discussão em cima do site do CREA Jovem. Esse site existe, ele estava desativado, foi reativado, né, mas assim, ele precisa se manter, né? Se a gente trabalha com atividade contínua, o site também tem que ser permanente. E a ideia da comissão é trabalhar junto com o pessoal, servidores do CREA, a manutenção desse site, tornar esse site vivo e atrativo para os jovens. De que forma? Inserindo notícias das áreas de engenharia, divulgação de cursos para os profissionais, gratuitos ou pagos, pode ser até curso pago, divulgação de oportunidades de estágio e emprego, criar um banco, conforme preconiza as ações do CREA Jovem, né? E criar um canal direto para o jovem para ele se manifestar e opinar, aquele que ele gostaria de ver no site, temas para eventos, e se informar sobre o conselho. Até chamei carinhosamente de Fala Jovem, né? Então, vamos ver se a gente consegue findar essa ação do plano de trabalho anual, né, e tornar permanente de vez, né? Basicamente, em termos de ação, é isso, né? A gente tem tentado sair dessa mesmice de evento, né? E a comissão está empenhada até o final do ano. A gente já está em setembro, dezembro já é o evento, então a gente tem poucas reuniões até o fim do ano. E a ideia, né, é fazer com que os jovens se aproximem das associações, né? Fazer uma triangulação, é necessário fazer uma triangulação de associação, universidades e indústria, né, fazer essa aproximação. A gente sabe que a gente tem certas barreiras, por exemplo, os jovens estudantes, eles não integram o conselho, eles só integrarão o conselho a partir do momento que eles se registrarem, se formarem. Então, a gente tem umas certas barreiras voltadas a isso. Mas o recém-formado, de até 3 anos, 5 anos, ele já é registrado no CREA. Então, a gente pode pensar em iniciativas para aproximar esse recém-formado, né? Sem deixar de dar respaldo para o jovem estudante, né? Então, iniciativas que a gente tem pensado dentro do âmbito da comissão, que a gente não posso externar porque ainda está sendo discutido, né? São iniciativas que vêm a somar, né? Que vêm tentar trazer esse jovem para o conselho, porque a gente tem que pensar o seguinte: o que o jovem deseja hoje, né? Qual o desejo do jovem hoje, do jovem estudante? Ele quer preparar o currículo, né? Ele quer enriquecer o currículo dele com conhecimento, com cursos. Ele quer ter uma oportunidade, porque assim, o maior temor do jovem é passar 5, 6 anos na engenharia e se formar e não ter emprego. Então, a gente tem que abrir a cabeça desse jovem, né? Se a gente tiver condições de dar suporte para ele conseguir um emprego, melhor ainda, mas a gente tem que pensar no que o jovem deseja e buscar isso, né? Basicamente, é isso que a gente tem tentado desenvolver vai tentar desenvolver até o final do ano, né? Inclusive, conto com vocês, com os jovens de Ribeirão, para participar do evento. O evento será de forma híbrida, presencial e remota, né? E espero ter correspondido, né? Trouxe algo simples, mas bem objetivo em relação àquilo que a gente tem tentado implementar. E agradeço, né, a oportunidade. Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade para fazer. Me encontro à disposição. Muito obrigado, Eric. Muito obrigado pela iniciativa aí, por participar aqui do nosso evento. A gente tem aqui na associação, né, uma diretoria dedicada, né, à EAR Jovem. E o Bruno Prota mandou um abraço para você aqui, tá? E acho que vocês devem, mais para frente, bolar algum projeto, alguma coisa junto, além do que já estamos fazendo aí em comum, tá? Fique à vontade, manda um abraço para ele também. Geraldo, você acho fazer um fechamento? Eu gostaria, nesse momento, né, de deixar bem agradecidos os nossos palestrantes, que ilustraram demais essa responsabilidade que gentilmente assumiram conosco. Então, nossos agradecimentos pela presença e pela qualidade do que foi falado. Muito obrigado a vocês. Acho que é isso. É isso aí. Pessoal, aproveito só para dar um recado, convidá-los a compartilhar o conteúdo que a gente falou um pouco aqui, né, e a trilha a Semana do Agro, para as pessoas que vocês conhecem, ajuda a gente a divulgar um pouco isso.
Amanhã nós vamos ter aqui, no mesmo horário, às 7 horas, uma trilha sobre pecuária, né, as tendências da pecuária, com o Junqueira e com o professor Moacir Kors. Eu acho que é uma atividade extremamente importante para o Brasil, né? A gente sabe que é uma atividade que ocupa mais de 160 milhões de hectares, né? Então, muito mais do que a área de cana, que é de 10 milhões, então, tem 10 para 160. E eu queria convidá-los aí a participar, quem está nos ouvindo, e ajude a gente a divulgar. Pessoal, palestrantes, foi uma noite sensacional. Agradeço muito, Davi, Eric, Maiorano, Carlos. O Fábio saiu, entendemos que ele está aí no parabéns dele, no aniversário dele hoje. Agradeço imensamente a participação de vocês e até a próxima. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Nós que agradecemos. Boa noite a todos.